Em Um Estranho no Ninho, acompanhamos Randall Patrick McMurphy, um homem que finge ter problemas mentais para ficar internado em um hospital psiquiátrico e não ter que fazer os trabalhos comunitários aos quais ele foi condenado. No local, ele não apenas consegue convencer por muito tempo que realmente possui problemas, como também começa a se tornar amigo dos pacientes. Apesar de não parecer inicialmente, vemos que a clínica é um local extremamente autoritário com seus pacientes, que constantemente são oprimidos e ameaçados pela enfermeira-chefe do local, Rachel. Randall é quem acaba liderando um tipo de revolta contra o sistema ditatorial da enfermeira, não apenas mostrando seu estilo de vida mais libertino, como ao tentar imprimir esse estilo nos pacientes. Randall, obviamente, representa tudo o que é contrário à clínica, que desde o início já aparece como um local controlador para seus pacientes. Mas ele não é apenas oposto ao que o lugar representa, como também a tudo que a enfermeira Rachel é, no caso controlador e limitante. Embora a personagem não seja necessariamente uma vilã, ela com certeza é uma antagonista aos desejos de Randall, e constantemente ambos colidem em suas ideias e nas forças que representam, e isso fica ainda mais nítido quando os personagens estão juntos. A primeira aparição da enfermeira, em que está toda de preto, se destacando dos outros funcionários da clínica, já demonstra sua superioridade no lugar, enquanto Randall, não por acaso, não apenas se veste com cores semelhantes, também em sua chegada, como demonstra um ímpeto rebelde que é incomum naquele local, e obviamente indesejado pela enfermeira. Assim, o filme não apenas estabelece a transformação que o personagem vai fazer naquele ambiente, como já evidencia o conflito principal entre ele e Rachel. Há outras coisas que marcam o tom opressivo do local, como a entrega dos remédios que é feita com o som de uma música extremamente alta, enquanto os pacientes pegam seus remédios um por um em uma fila única que lembra a esteira de uma fábrica. Inclusive, o som excessivamente alto da música é algo que Randall reclama em certo momento, pois não conseguia conversar com ninguém por causa do barulho. Só que mais uma vez é censurado pela enfermeira Rachel. Logo, é impossível falar do filme sem comentar a sua principal temática, no caso, o abuso das instituições clínicas sobre seus pacientes, que não apenas se aproveitam das suas limitações para mantê-los sempre sedados e sob controle, como também evitam qualquer coisa que considerem fúteis para eles, sendo até mesmo pequenos prazeres relacionados a lazer evitados ao máximo, como vemos no sacrifício do protagonista em tentar convencer a enfermeira a permitir que eles assistissem a um simples campeonato de futebol. Inclusive, a forma como o filme coloca em pauta os abusos que ocorriam nesses lugares foi a principal razão para torná-lo tão impactante na época em que foi lançado. Mas em um sentido mais simbólico, também é interessante notar que nesse período, os anos 70, foi a era em que eclodiram movimentos anticulturais nos Estados Unidos, devido à guerra no Vietnã, assim como também foi o momento em que surgiram os movimentos hipsters, que acreditavam que através de uso de drogas e alucinógenos poderiam trazer a paz mundial. No filme, Randall é uma alegoria clara ao que seriam esses movimentos anticultura, representando um grupo de pessoas que, embora não tenha nenhum problema psicológico de verdade, vai contra o senso comum da sociedade e, por conta disso, é visto como aos olhos e como um problema que deve ser consertado, uma peça desencaixada, ou como o título já diz, um estranho no ninho. A instituição psiquiátrica, por outro lado, assim como a própria enfermeira, representa a hipocrisia dos órgãos vigentes, que criticam aqueles que buscam usar drogas de maneira deliberada, mas se utiliza delas para manter aquilo que eles consideram como controle e ordem, algo que é simbolizado pelos remédios que são dados aos pacientes. O título original do filme, que em uma tradução literal seria algo como um cuco voando sobre um ninho de pássaros, também simboliza bem muitas questões da obra, visto que na natureza o cuco é um pássaro que deixa o seu ovo em um ninho que já fora construído por outro pássaro. O filhote do cuco, por nascer antes dos outros, acaba consumindo toda a comida da mãe pássaro, que não percebe que se trata de um parasita, e o alimenta como se realmente fosse seu filhote. Sendo assim, o cuco é alimentado em um local que não lhe pertence, enquanto empurra os verdadeiros nativos para fora, e quando se torna grande o suficiente para ir embora, começa sua imigração. Randall é justamente esse pássaro parasita, que tenta a todo custo empurrar os que já estão ali para fora, enquanto é alimentado pela mãe. Essa mãe, no caso, seria Rachel, que trata Randall como se fosse um dos seus pacientes, por acreditar que ele de fato é como os outros. Isso é também uma das principais razões para a relação entre eles sofrer tanto atrito. Apesar de todos esses simbolismos, um olhar mais clínico sobre a obra, principalmente nos dias atuais, talvez passe a impressão de que a história é um pouco machista, já que todas as mulheres no filme representam papéis autoritários e repressivos, e as únicas que fogem um pouco disso são as amigas de Randall, que são totalmente submissas aos pedidos do protagonista. Porém, isso não necessariamente estraga a obra, e é preciso lembrar que, por ser um filme antigo, muitas visões ali também são. Entretanto, um ponto que realmente incomoda em certas partes é o seu protagonista extremamente inconsequente, e muitas vezes é deveras difícil aceitar as coisas que ele faz, visto que chega a pôr a vida dos pacientes em risco, e às vezes consegue ser extremamente desagradável. Ainda assim, a sua relação com os pacientes, num todo, convence e até emociona, principalmente na sua interação com um indígena chamado Bronden, que entrega um dos pontos altos do filme. As coisas se intensificam cada vez mais entre Randall e a enfermeira, chegando ao ponto de ele ser eletrificado na clínica, depois de roubar o ônibus de passeio do grupo e levar os pacientes a um passeio de barco. Mesmo depois disso, ele continua desafiando a autoridade de Rachel e convida suas amigas para invadir a clínica e ter uma festa com os rapazes. Billy, um garoto gago, que do pouco que sabemos dele, estava internado ali por ter tentado suicídio,
é pego depois de uma noite romântica com uma delas. Richard pressiona o garoto, dizendo que irá contar para a mãe dele sobre o ocorrido, e desesperado ele se mata em uma das salas. Depois dessa confusão, Randall é lobotomizado e fica em estado vegetativo. Seu amigo Brandon, entretanto, o sufoca com um travesseiro para o poupá-lo da agonia, e depois disso, um zumbi D para quebrar a janela e fugir da clínica, e o filme termina com ele sendo ovacionado pelos outros pacientes. Esse final, de certa forma, conclui o arco desse personagem, que embora não apareça muito, também era meio que um parasita ali, assim como Randall, já que fingia ser mudo para poder se camuflar. Randall, entretanto, o faz enxergar que ele podia se destacar ali, ao invés de ser só mais um inspirando a fugir e ir para o Canadá, como ele desejava. Simbolicamente, o sujeito escapa usando o mesmo objeto que McMurphy tenta usar em um momento anterior, concretizando o que o amigo almejava. É interessante também o filme usar a figura de um nativo para representar alguém que preferiu abandonar sua natureza verdadeira para se camuflar entre os outros, praticamente fazendo uma alusão aos nativos que tiveram que abandonar sua cultura e origens, a fim de se misturar no novo mundo. Apesar de não ser uma obra pesada, também não é possível dizer que o filme é leve, pois embora possua momentos humorados, nunca nos permite esquecer de sua principal temática, que por si só é extremamente delicada, e mesmo que o filme saiba equilibrar isso, muitas cenas são desconfortáveis de assistir, podendo até gerar ocasionais gatilhos, dependendo do público. Mas ainda assim as reflexões que a obra traz são poéticas e extremamente válidas, principalmente no que se refere à luta contra os opressores, visto que eles sempre existirão, e constantemente farão com que os sonhadores se sintam como estranhos e deslocados. Essa luta contra aqueles que querem tornar a sociedade uma dicotomia vazia e sem significado é extremamente identificável com nossa realidade mesmo nos dias de hoje. Isso traz ainda mais força para o que o filme tenta dizer. Inclusive, é necessário elogiar as atuações do filme, não só do grupo original, como também dos coadjuvantes, que conseguem fazer uma interpretação decente e respeitosa de pessoas com problemas mentais, sem nunca caírem no exagero ou caricato, além de entregarem singularidades para cada um deles que ajudam o espectador a ter um olhar diferente sobre cada um, como Martini, que tem um jeito mais infantil e não consegue aceitar quando está perdendo em algum jogo, e Hardin, que é mais estressado e explosivo, e constantemente briga com os outros pacientes. Mas sem dúvidas, o destaque é do protagonista, que embora seja irritante, também conquista nossa simpatia, além de deixar um prazeroso sabor de dúvida no espectador, devido aos sentimentos variados que causa. Um Estranho no Ninho é um estudo social interessante e que é capaz de emocionar pelo emotivo relacionamento entre seus personagens, como também pela forma como apresenta as dificuldades de tentar ir contra conceitos ambíguos e arcaicos, seja dentro ou fora de uma instituição psiquiátrica. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.